Boa noite, meus irmãos. A pregação desta noite será no livro de Esther, capítulo 6. Se você estiver usando uma das Bíblias da igreja, se encontra na página 380. Esther, capítulo 6, página 380. Assim diz a palavra do nosso Deus. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria de prazer de honrar, senão a mim? Por isso, respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos mais uma vez ir até o trono da graça, o trono da justiça. Nós queremos pedir por misericórdia, Senhor, pedir que o Senhor use a tua palavra na vida de cada um de nós aqui essa noite. Nada acontece por acaso. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Soberano, e a gente quer adorar o Senhor na maneira como a gente ouve, recebe, com fé e alegria a tua palavra, Pai. A gente quer também louvar e agradecer o Senhor pelos hinos, as músicas que nos ajudam a expressar tudo que o Senhor é para nós e a tua obra através do teu Filho na cruz, que a gente proclame a mensagem da cruz, Senhor, até que a gente troque a nossa cruz por uma coroa e habite na tua presença gloriosa para sempre. Esse é o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém. O tema que unifica todo o livro de Esther é a providência protetora. A providência protetora de Deus. Quando a gente fala providência, a gente está falando do controle completo de Deus sobre todas as pessoas e todos os eventos.
Essa providência é protetora porque Deus usa esse controle completo para proteger o seu povo e garantir que nada na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos ficar para sempre seguros debaixo das asas das promessas do nosso grande Deus. Nem o mal, nem a morte podem separar cada um de nós do nosso Senhor. E nesse ambiente de tanta confusão política e Covid, e máscaras, e morte, e cloroquina, e vacina, e o que fazer, e o que não fazer, a minha oração para cada um de nós é que, acima de tudo, nosso descanso esteja nessa providência protetora do Senhor. Ela é o cobertor espiritual que aquece o nosso coração nesse inverno de incertezas que é a nossa vida aqui. Vocês sabem que Lucas escreveu um dos 4 evangelhos, não é isso? E Lucas, ele fala por que ele escreveu o evangelho. Logo no começo, no versículo 4, ele fala por quê. Ele diz, lá em Lucas 1,4, ele diz: por que você escreveu, Lucas? Para que você tenha plena certeza das verdades em que for instruído. Plena certeza. É nesse espírito que eu quero olhar para a palavra do Senhor com vocês essa noite. Eu quero que vocês tenham plena certeza. Nesse mundo de incertezas, eu quero que vocês tenham plena certeza da verdade, da providência do Senhor. E a gente encontra aqui 5 verdades da providência protetora do Senhor. 5 verdades para nós termos plena certeza. Primeira verdade é que Deus controla as pálpebras. Deus, nosso Deus, controla até as pálpebras. Versículo 1. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. O rei Xerxes volta do banquete com Ester e Amã, deita na cama, ele fica olhando para o teto e o sono foge, escapa do rei. O sono escapou do rei Xerxes, mas nada escapa dos olhos do nosso rei. Ele é absolutamente soberano sobre as grandes coisas e sobre os pequenos detalhes. Deus controla o movimento dos planetas e o movimento das pálpebras. É Deus que está fazendo isso. É o dedo invisível de Deus segurando o olho do rei para que ele não possa dormir, para que Deus salve o seu povo. Se precisar, Deus abre o mar vermelho, mantém o mar aberto, não deixa o mar fechar até que o seu povo chegue do outro lado a salvo. E se precisar, ele mantém o olho do rei aberto e não deixa o olho do rei fechar até que o seu povo chegue do outro lado da história, esteja para sempre salvo. Esse é o nosso Deus soberano. Depois dessa insônia, uma série de coincidências começam a acontecer. E você sabe que coincidência aqui tem que ter 20 aspas de cada lado, porque não existe coincidência. Existe providência. Deus governa todo o universo. Olha as coincidências que começam a acontecer. Versículo 1 e 2, o rei não consegue dormir. Então, de tudo que o rei podia fazer, ele resolve ler. E de tudo que ele podia ler, ele resolve ler o livro das crônicas do rei, do reinado dele. E de tudo que ele podia ler no livro das crônicas, ele lê certinho o evento que Mardoqueu fez, o que ele fez pelo rei, registrado. Ele arriscou a vida e salvou a vida do rei. Ele percebeu que estava tendo uma conspiração, denunciou aqueles que queriam matar o rei, e o rei foi salvo por causa disso. Quem que está por trás dessas coincidências? Deus, a providência de Deus, por trás de cada detalhe. Ele governa os planetas e tudo que acontece
nesse mundo. E faz um mundo de diferença. Um mundo de diferença. Você crê nessa verdade. Na verdade da providência, do controle completo de Deus. Isso dá paz ao nosso coração como nada mais é capaz de produzir. Então, quando eventos grandes acontecem, como a eleição de presidentes e governantes, e a gente fica confuso, por que tanta impiedade nesse mundo? A gente luta contra a nossa frustração, nossa reclamação, nosso medo, lembrando que Deus controla as pálpebras e os planetas e tudo que acontece. Ele coloca alguém no trono, ele tira esse alguém do trono, ele controla tudo. Então, eu vou confiar no meu Deus. Eu vou confiar nele. Eu posso confiar nele. Agora, quando você precisa ir de novo para o trabalho, e de novo arrumar a sua casa, e de novo ter que trocar a fralda, e de novo fazer as coisas do dia a dia, e você começa a perder o sentido no que está fazendo. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso aqui de novo? Qual que é o propósito em tudo isso? Como que você luta contra esse pensamento ruim? Você traz à sua memória o que pode te dar esperança. O meu Deus reina. Ele me colocou aqui agora para de novo fazer isso. Então, tudo, cada detalhe ganha um propósito glorioso. As coisas simples do dia a dia ganham significado. A providência de Deus injeta vida e glória em tudo que a gente faz, porque a gente faz por causa dele. Ele está por trás de todo, cada detalhe da nossa vida. Isso faz diferença, acreditar na providência protetora do Senhor. As coisas mais simples e repetitivas ganham significado eterno quando a gente crê que Deus reina. Essa é a primeira certeza, Deus controla as pálpebras. A segunda certeza número 2, é que Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Nunca. Isso é uma tentação. Muitas vezes a gente está orando por alguma coisa, tem um desejo bom diante do Senhor, e ao invés do Senhor falar amém e fazer aquilo que é bom, desejo bíblico, ao invés do Senhor falar amém, ele fala espera. Espera. A gente fica pensando, por quê? Porque Deus demora tanto a fazer algo que ele coloca na palavra dele, que é a vontade dele. Por que Deus demora tanto para agir? Mas Deus nunca se atrasa. Olha o que está acontecendo aqui. Mardoqueu tinha salvado a vida do rei 4 capítulos atrás. Ou se a gente fosse usar unidades do calendário, 5 anos atrás. 5 anos atrás ele salvou a vida do rei. Volta lá para o capítulo 2 de Esther. Esther 2, 21. Vamos ler o que tinha acontecido 5 anos atrás. Esther 2, 21. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos, na presença do rei. Tudo registrado. Passa o capítulo 3, passa o capítulo 4, passa o capítulo 5, a gente chega no capítulo 6, e o que aconteceu? Que honra foi dada a esse homem por ter salvado a vida do rei. Volta para o capítulo 6, olha o versículo 3. O que Mardoqueu ganhou por ter salvado a vida do rei? Esther 6:3. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito, nada. Mas olha isso, olha o caráter de Mardoqueu. Nada foi feito, ele não recebeu reconhecimento, mas ele continuou servindo de forma fiel ao Senhor, mesmo sem reconhecimento. Quando você não for reconhecido pelo que você fez, o que você faz? Quando você não é reconhecida pelo que você fez, o que você faz? Você continua fazendo o que Deus chamou você a fazer.
É isso que a gente deve fazer. A gente continua andando em amor ao Senhor e às pessoas. Então, quando vem a tentação da gente ficar frustrado, Senhor, eu vivo dessa maneira e não vem reconhecimento, e nada acontece. Como que a gente luta contra essa tentação? A gente luta com a certeza absoluta que Deus nunca se atrasa, nunca. E cada ato de fidelidade que você pratica ao seu Deus, cada ato, no tempo certo, que é a glória, esses atos vão ser recompensados por Ele mesmo, o nosso Rei. Tudo está registrado no livro celestial dos feitos memoráveis do Senhor. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É a Ele que vocês servem em cada ato de fidelidade que vocês praticam. É o amor de Deus que cria esse intervalo de tempo entre os nossos atos de amor e a recompensa desses atos. É o amor de Deus que faz isso. Porque esse intervalo de tempo nos ajuda a purificar as motivações do nosso coração. E fica mais claro por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Não é por reconhecimento, glória terrena. Não. É por causa dele. É por causa de quem Ele é e o que Ele fez por mim. E não pelas coisas temporárias aqui desse mundo. Essa demora, essa espera, é a maneira de Deus levantar as nossas pálpebras para a gente olhar para o nosso tesouro no céu. Ele, Cristo. E a gente continua andando em fidelidade a Ele. Mas tem uma questão ainda mais séria aqui. Tem uma questão ainda mais séria, um potencial atraso, parece, do Senhor aqui. Amã estava planejando assassinar Mardoqueu, fazendo um plano, e Deus não tinha feito ainda nada. Mas Deus nunca se atrasa, nunca, nem na sua vida, nem na de Esther, de Mardoqueu, de ninguém. Ele nunca está atrasado, ele não pode se atrasar, ele é Deus. Então acontece mais uma coincidência. Olha quem está no pátio do palácio do rei. Quem está no pátio querendo falar com o rei? Versículo 4. O rei pergunta, quem está no pátio? Ora, Amã, o inimigo dos judeus, havia acabado de entrar no pátio externo do palácio. Para quê? Qual é o propósito, a motivação do coração de Amã? Para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais avisam ao rei que é Amã e o rei manda ele entrar. Olha isso, Amã tinha madrugado a noite inteira, chega cedo ali no rei para falar com o rei. Os seus empregados ficam construindo uma forca para matar Mardoqueu, tudo pronto para assassinar o inimigo dele, o homem de Deus. E aonde que Deus está? Aonde está Deus quando o mal chega cada vez mais perto do seu povo? Aonde que Deus está? Ele está onde ele sempre esteve, no trono, reinando, orquestrando cada detalhe da história para preservar e proteger o seu povo. Deus nunca se atrasa, como a gente vai ver aqui no resto da passagem. A gente fica ansioso, preocupado, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente fica com medo, mas Deus não. Deus não está preocupado, Ele não está ansioso. Ele está executando o seu plano perfeito, soberano, para a glória dEle, para o bem do seu povo. Então você continua esperando no Senhor. Às vezes a sua recompensa demora 4 capítulos. Às vezes demora 4 capítulos da sua vida. Para você ser recompensado, às vezes demora mais, às vezes demora bem mais. Mas cada milissegundo da sua vida é cronometrado pelo relógio divino do Senhor. O plano dele é bom, sábio, e ele vai fazer toda a sua vontade santa. Então, quando vem essa tentação de você ficar frustrado, por que nada acontece? Eu estou orando, nada acontece. Ou
que às vezes a gente faz também, fica olhando para o nosso passado, fica, que perda de tempo, por que demorou tanto para eu entender isso? Por que demorou tanto para eu viver isso? A gente olha para o nosso passado e não entende. Por que eu tive que passar por tudo isso? Parece uma perda de tempo. Não foi perda de tempo. Não tem como ser perda de tempo. Ele é soberano. Ele controla tudo, cada detalhe. Os que você vê e os bilhões que ninguém vê. Ele controla tudo no universo, desde aquele animal lá no fundo do oceano, que os cientistas não fazem ideia que existe, até as bilhões de estrelas, que não tem nem nome, só o Senhor sabe o nome, porque foi Ele que criou. Ele controla tudo. E você traz isso à sua mente, isso tem poder para mortificar as nossas frustrações. Povo de Deus, continue perseverando, praticando o amor, praticando as boas obras, continua esperando no Senhor e tenha plena certeza que tudo acontece no tempo determinado pelo Senhor do tempo. Tudo faz muita diferença a gente viver dessa forma. Essa é a segunda certeza. Terceira certeza que a gente vê aqui em Esther 6, sobre o nosso Deus e a providência dele. Terceira certeza é a seguinte: Deus zomba dos seus inimigos. Deus zomba dos seus inimigos. Olha o versículo 6, começa com Amã entrando e o rei fazendo uma pergunta. E aqui a gente percebe que tem alguns traços das certezas anteriores ainda. Olha o que acontece. Amã vem para pedir permissão para o rei para matar Mardoqueu, mas antes que Amã abra a boca para fazer o pedido maligno dele, o que acontece? O rei vem e fala primeiro. O Senhor nunca se atrasa e Ele controla as pálpebras e as línguas. Antes de Amã abrir a boca, o rei vem e fala, ele que abre a boca. E faz uma pergunta que muda toda a história. Toda a história muda por causa da pergunta que o rei fez para Amã. No versículo 6, então, entrando Amã, o rei lhe perguntou, e repara que o rei não fala o nome de quem ele queria honrar. Ele não fala o nome. O que se deve fazer ao homem? O que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? Ele não falou que era Mardoqueu. E Amã não sabe quem que é. Amã não sabe, a gente sabe. A gente que está lendo sabe, mas Amã não sabe. E o que acontece? O orgulho de Amã, de novo, borbulha e respinga nos pensamentos dele. Olha o que ele pensa. Versículo 6, Amã pensa consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Amã só tem olhos para Amã. Essa é mais uma característica do orgulho, não é? O orgulho hipnotiza a gente, com a gente. O orgulho hipnotiza cada um de nós conosco mesmo. É como se, ao invés de Jesus ser o sol do meu sistema solar, eu tiro Jesus e eu fico sendo o sol. E tudo gira em torno de mim. Não é isso que o orgulho faz? Meus desejos, minhas necessidades, minha vontade, minha. É isso que o orgulho faz. Tudo fica girando em torno da gente. E a gente fica cego para as necessidades à nossa volta. A oportunidade que a gente perde de trazer glória ao Senhor. Mas Provérbios 16, 18 diz que antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. E a queda de Amã está cada vez mais perto. Olha o que acontece agora. Ele dá uma lista de honras que ele acha que essas honras vão ser dadas a ele. Ele acha que vai ser a ele. Na verdade, a gente sabe que não, que vai ser para Mardoqueu, o inimigo dele, quem ele odeia, quem ele quer matar. Olha a santa ironia dessa passagem. Olha que santa ironia. Olha o que Deus faz com aqueles que se mantêm rebeldes a ele. Deus zomba dos seus inimigos. E Deus usa o orgulho de Amã contra ele próprio, contra o próprio Amã. Olha o versículo 7.
Olha o que Amã fala. Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ele acha que é ele, ordena que traga um manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão, a coroa do rei na cabeça. Versículo 9. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Olha o plano dele, achando que ele vai ser elevado até o céu. Amã pensou na maior honra possível que alguém podia receber. Essa ideia aqui de montar no cavalo do rei, ou vestir o manto do próprio rei, a ideia que o sentido aqui é que quando você veste o manto do rei, você está compartilhando a honra do próprio rei. Entende? É isso que está acontecendo. Essa que é a imagem aqui. Quando você veste um manto do rei, é como se você tivesse a própria honra dele. Essa é a imagem que a Bíblia usa, como a gente ouviu em Isaías 61, quando a Bíblia fala que nós nos cobriremos das vestes de salvação e o manto da justiça. Ou em Apocalipse, quando João diz que a igreja vai se vestir de linho fino, puro. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Quando você recebe a Cristo, o Rei, como aquele que foi crucificado no seu lugar, o que acontece é que espiritualmente você é vestido com o manto da justiça dele. E é esse manto da vida perfeita dele que você recebe. É esse manto que dá direito a você receber a maior honra que um ser humano pode receber. Qual que é a maior honra? Viver na presença de Deus. É isso que está sendo ilustrado aqui. Que Amã acha que vai ser para ele, mas vai ser para o homem de Deus, Mardoqueu. Agora, para você receber esse manto de justiça, o que teve que acontecer é que o Rei dos Reis teve que ser despido da glória dele. Ele teve que usar uma coroa de espinhos, cravos nas mãos e nos pés, para que a gente, ao invés de envergonhados, nós fôssemos levados à presença dele. A honra que a gente recebe custou a humilhação do nosso rei. Louvado seja o Cordeiro de Deus, que se humilhou no nosso lugar, para que a gente tivesse essa honra. Mas no final das contas, a última palavra é sempre do Senhor. Os adversários não vão vencer. Deus zomba daqueles que se mantêm rebeldes a Ele. Vocês já ouviram falar no Michael Jordan? Michael Jordan é o Pelé do basquete. Pelé. Nunca ninguém jogou como esse homem. Parece que Deus criou ele para jogar basquete. Fenômeno. O Michael Jordan, depois que ele tinha se aposentado já há 1 ano e meio, aposentado, tudo quanto é título que alguém podia receber, veio um jogador jovem, tinha acabado de se profissionalizar, entrou no time ali do Chicago e falou para os jogadores ali: eu ganho do Michael Jordan fácil. Ele não devia ter falado isso. Acabaram contando para o Michael Jordan. Então, um homem aposentado ouviu isso, chegou lá no treino de surpresa para lidar com esse jovem arrogante que falou que ganhava fácil do Michael Jordan. O que aconteceu? Que eles começaram a jogar. O Michael Jordan nem precisou suar muito. Ele nem precisou. Ele destruiu, humilhou esse jogador, esse Corey Benjamin. Humilhou ele. Falava: eu vou pela direita, depois eu vou jogar a bola pelo lado
e eu vou acertar. Ele avisava o que ele ia fazer antes. E nem assim ele conseguia parar o homem. Zombou da pessoa errada. E a zombaria acabou voltando para ele. Agora, o que está acontecendo aqui é que Amã está fazendo algo infinitamente mais grave. Ele está desafiando o próprio Deus. Isso nunca acaba bem. Nunca dá certo desafiar o nosso Deus. Nunca funciona. O que está acontecendo aqui, eu entendo, é uma ilustração do Salmo 2. Deixa eu ler o Salmo 2. Olha a descrição do Salmo 2 e vê se a Amã não se encaixa aqui. Salmo 2:2. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Tudo bem, querem se rebelar contra Deus. Olha como Deus reage. Versículo 4. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. Deus irá julgar, zombará de todos aqueles que se mantêm rebeldes a eles. Às vezes eu fico com a impressão que a gente se preocupa demais com os nossos adversários, com os inimigos. Sabe, a gente se preocupa demais. E o secularismo e o mundanismo e tantas falsas religiões e esses falsos mestres se infiltrando na igreja, e a gente fica às vezes muito preocupado. E o perigo é a gente gastar mais tempo tentando defender só a verdade, ao invés de proclamar a verdade. Como se alguém pudesse tirar as ovelhas dos braços do bom pastor, da proteção do bom pastor. Isso é impossível. O pregador Charles Spurgeon, pregador batista, eu acho que ele tem razão, eu acho que ele está certo. Olha o que ele diz. Ele fala que ao invés da gente colocar um monte de soldado para proteger a jaula do leão, é muito melhor só abrir a jaula. Abre a jaula e deixa o leão sair. Ele sabe cuidar dele próprio. Deixa que o leão expulse os adversários. A gente não precisa se preocupar. Qual que é o nosso papel? A gente abre a jaula da nossa boca e proclama Cristo e Ele crucificado, o Rei. Venham, se arrependam e creiam nele. Vocês vão estar seguros. Senão, vocês serão julgados. Venham para o Rei. E a gente deixa, abre a jaula. E o leão da tribo de Judá resolve tudo e afugenta os adversários do povo de Deus. Essa é a terceira certeza. Deus vai derrotar, Deus zomba dos seus inimigos. Quarta certeza, Deus zomba de Amã e usa o orgulho de Amã contra ele próprio. Agora, certeza número 4. Do outro lado, Deus promete honra àqueles que perseveram na fé. Deus promete honra àqueles que perseveram. Olha, Deus agora executando a santa ironia dele. O versículo 10. Deus vai executar sua santa ironia. O rei ordenou, então, a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Olha que santa ironia. Ele está sentado junto à porta do Palácio Real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Eu fico pensando, parecia que a boca do Amã estava como se estivesse cheia de pedra, né? Cheio de terra. Imagina ele pronunciando essas palavras de honra àquele que ele queria matar. Ele construiu uma forca a noite inteira para matar ele, e agora ele está puxando o cavalo pela cidade. Ele mesmo colocou o manto no Mardoqueu. Olha o que Deus faz com aqueles que ele ama, e olha como ele julga aqueles que se mantêm rebeldes a ele. Todo mundo sabia que Mardoqueu não se dobrava a Amã. Todo mundo sabia disso. Sabia que Amã queria matar ele. E agora o homem está desfilando, proclamando honra ao inimigo dele. Que humilhação para Amã
E que honra para Mardoqueu. Aqueles que perseveram na fé, povo de Deus, vocês que perseveram em meio às incertezas e os sofrimentos dessa vida, Deus promete honra. Deus promete honra, não nessa vida, não aqui nessa vida. Não é isso que essa passagem ensina. Para essa passagem chegar até nós, ela precisa antes passar por Cristo e pela cruz. Essa história aqui de Mardoqueu funciona primeiro como um anúncio da vinda do nosso rei. Anúncio da vinda de Cristo. Não uma promessa do que vai acontecer conosco aqui nesse mundo agora. Olha o paralelo. Jesus também foi humilhado, assim como Mardoqueu foi humilhado. A diferença é que ao invés de quase morto como Mardoqueu, Jesus foi julgado, crucificado e morto no nosso lugar. Foi isso que aconteceu. Mas ele recebeu honra. Jesus é o homem a quem o Rei Deus deseja honrar. Jesus é esse homem a quem Deus deseja honrar. Jesus é aquele que ouviu a voz dos céus, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Essa história aponta para o nosso Senhor, em quem Deus tem prazer de honrar. E foi o que aconteceu. Ele não tinha nenhum pecado. Então, no terceiro dia, ele ressuscitou. E onde ele está agora? No lugar de mais alta honra. À direita da majestade nas alturas. Depois da humilhação, veio a exaltação. Agora, isso se aplica para Cristo. Agora, ouçam o que Deus promete para aqueles que perseveram na fé, em meio às incertezas e sofrimentos. Ouçam o que Deus promete. Eu vou ler para vocês. Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Espera aí, olha isso. Eu vou ler de novo. Está escrito no livro de Deus. Se eu não tivesse aqui, não dá para acreditar nisso. Essa promessa, eu só acredito porque está nesse livro. Deixa eu ler de novo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo. Jesus está falando isso. Darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E a gente vai ficar atrás das glórias desse mundo. A gente vai se sentar com Ele no trono. Olha isso. Olha o que Deus promete. Ele continua sendo o Rei dos Reis. Ele continua governando. Mas a gente vai estar livre do pecado, cheios do Espírito Santo, e nós vamos ser vice-reis, executando o plano dele de forma perfeita nos novos céus e nova terra. Olha o que Deus promete. Eu só li Apocalipse 3:21. A gente vai se sentar com ele no trono. Deus vai honrar com a presença dele aqueles que perseveram na fé. Que sentido que faz, meus irmãos, que sentido que faz a gente se preocupar com as coisas, as perdas aqui desse mundo. Eu estava vendo ontem a fortuna, o patrimônio do Bill Gates está estimado em 623 bilhões de reais. Esse é o patrimônio do Bill Gates. 623 bilhões de reais. Eu digo para vocês que Bill Gates é um homem pobre. Pobre. Isso não é nada. 623 bilhões de reais. A gente tem uma riqueza muito maior. A gente vai viver na presença de Deus. Ver a Ele como Ele é. Isso é ser rico. 623 bilhões de reais não é nada. Nada. Pobreza. Perto do que Deus promete aos filhos dele. Viver na presença gloriosa do Senhor para sempre. Agora, última certeza. Certeza número 5. Para aqueles que confessam seus pecados e creem no Rei da Glória. Certeza número 5. Deus nunca perde.
Deus nunca perde. Ou se você quer, eu coloco de forma positiva, Deus sempre vence. Deus sempre vence. Versículo 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido. Olha isso. Alguns dias atrás era Mardoqueu que estava com o rosto coberto, cinzas, chorando diante de Deus. Senhor, age. Agora o Senhor reverteu a situação. Amã humilhado, Mardoqueu elevado. Versículo 13. E contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram, olha isso, olha o que eles vão dizer. Visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, certamente, você ficará arruinado. Olha isso. Um dia atrás, 24 horas atrás, eles estão sugerindo a Amã construir uma forca para matar Mardoqueu. E agora, eles ficam sabendo que Mardoqueu é de origem judaica, e agora eles estão dizendo para ele, a mulher dele está dizendo para ele, Mardoqueu é indestrutível, indestrutível. Não tem como você vencer dele. Certamente, a esposa dele, certamente, meu marido, você vai ser arruinado, destruído. Agora, por que eles estão falando isso? Não é porque Mardoqueu é grande, poderoso, não é essa a razão que eles dão. Qual que é a razão que eles dão? Porque ele é o quê? De origem judaica. Ele é parte do povo que Deus escolheu fazer uma aliança eterna de amor. É por isso que Mardoqueu é indestrutível. O Senhor, na sua livre soberania, escolheu se identificar com o seu povo. Olha isso. Deus, ele não precisava fazer isso. Ele não precisava. Ele é autossuficiente. Ele escolheu, livre e espontânea vontade divina, se identificar com o seu povo. Ao ponto de Jesus dizer que ele é o cabeça, nós somos corpo. Ele escolheu isso. Então, um exemplo, profecia de Zacarias aqui, Deus falando para Israel, o que vai acontecer quando os povos, as nações lutarem contra Israel e como que Deus vai trazer julgamento? Olha a razão que Deus dá para Israel e para a igreja. Por que Deus sempre vai vencer? Zacarias 2:8. Porque aquele que tocar em vocês, está falando para o povo de Deus, aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Se você mexe com o povo de Deus, você está mexendo com quem? Com Deus. Tocou na igreja, você está tocando em Cristo. Isso nunca vai bem para os adversários do Senhor. Mexer com o povo de Deus é mexer com o soberano. É isso que Deus está falando. Ele prometeu proteger o seu povo. Até o quê? Até que o Salvador, de origem judaica, o filho de Abraão e o filho de Davi, viesse. O Senhor prometeu isso. Então o que está em jogo no livro de Esther não é simplesmente a morte do povo judeu. O que está em jogo no livro de Esther é a morte das promessas de Deus. Porque se o povo judeu é exterminado, aonde que fica a fidelidade do Senhor? É isso que está em jogo aqui. Porque Deus prometeu que ele ia enviar um Salvador de origem judaica. Repara o que está em jogo aqui no capítulo 6. A glória e a honra do próprio Deus. Está em jogo. Mas nesse jogo, Deus sempre vence. Ele sempre vence. Porque Ele é fiel, o Todo-Poderoso. Parte da natureza de Deus é a fidelidade. Ele fez uma aliança de amor eterno com o seu povo, que está disponível para todos nós aqui. Se você crê em Cristo, recebe a Ele, ao Rei, você faz parte dessa aliança. Você fica debaixo das asas das promessas do Senhor. Deus sempre vence. Essa é a certeza da providência. Honra para aqueles que perseveram em meio ao sofrimento e às incertezas. Perseveram e não tiram os olhos de Cristo. Queda e ruína para aqueles que se mantêm rebeldes. Povo de Deus,
O que está acontecendo com Amã aqui é um bom lembrete para a gente. Amã era tão poderoso. O segundo homem mais poderoso do mundo. E ele está caindo. Caindo e caindo. Os poderosos desse mundo vão perecer. Certamente, certamente, eles serão arruinados. Os governantes que parecem tão importantes, têm tanto poder hoje, eles vão desaparecer perto da glória brilhante, o esplendor do Senhor Jesus. Eles vão desaparecer na hora, na hora. Eu quero lembrar vocês que não é errado você se envolver com política e você querer entender o que está acontecendo no mundo da política. Isso não é errado. Isso não é necessariamente errado. Agora, cuidado, cuidado, para você não se envolver demais nos assuntos dos reinos terrenos e temporários e se envolver de menos nos assuntos do reino celestial e eterno. Se você passa mais tempo querendo saber o que o Dória e o Bolsonaro falaram do que passa tempo querendo saber o que Cristo falou, existe alguma distorção na sua alma. Porque isso aqui tudo vai passar. Vai tudo passar, piscar de olhos. O Senhor Jesus voltar, os governantes vão sumir. O que vai permanecer é o Senhor e aqueles que fazem a vontade dele. Agostinho disse, grande Agostinho, reinos terrestres têm seu auge e seu declínio, mas está vindo aquele homem de quem é dito e o seu reino jamais terá fim. Ele está vindo, esse homem está vindo, é o reino dele que não vai ter fim. Os reinos aqui, para que a gente ficar tão consumido com isso? Capítulo 6 de Esther é como a nossa vida. Essa passagem é como a nossa vida, cheia de coincidências da providência e reviravoltas, e altos e baixos e surpresas. Honra e queda estão nas mãos do nosso rei. E Deus é capaz, se Ele quiser, Ele é capaz de fazer um milagre, qualquer milagre nesse mundo. Nada é difícil demais para Deus. Mas eu quero lembrar você o seguinte, isso é muito importante. Deus pode fazer qualquer milagre nesse mundo, sim. Sim, Ele pode. Mas muitas vezes o que Ele faz é usar detalhes que parecem insignificantes, pequenos, como a insônia de um homem, para mudar a nossa história. E aquele evento que parece que não é nada, uma peça no dominó que dispara a outra peça, até que todo o plano dele é cumprido. Por quê? Porque nós somos o povo da aliança, a menina dos olhos de Deus, a noiva dele, a noiva de Cristo. É isso que nós somos para ele. Pensa nos eventos que Deus usou na sua vida para trazer você até Cristo. Cada evento. Imagina, às vezes você não estava nem procurando nada e vem um vídeo e você começa a assistir, pronto. Uau! É verdade! Deus é grande assim, sua vida toda muda. Ou alguém que convida você para um encontro que você estava indo lá só comer. Ou jogar futebol. Você queria ir lá jogar futebol. Você queria usar a piscina. E você volta daquele retiro, você é outro, você nunca mais foi o mesmo. Ou a minha oração, você entrou aqui na igreja, não estava com a expectativa de nada. Vou lá de novo, mais um domingo. E pum, é o dia da salvação. Graça, glória. E Deus salva, resgata você. E você vai embora daqui. Você nunca mais é o mesmo. Deus é assim. Eu estava pensando na minha salvação, voltando um pouco, uma parte da história foi uma festa de criança que um amigo meu foi, que eu nem sei que criança que era, e eu nem sei o nome do crente que compartilhou da soberania de Deus para esse meu amigo, mas ele saiu dessa festa, ele veio, começou a se envolver e comigo e me falar desse Deus grandioso e falou, lê isso, eu comecei a ler, é verdade, esse Deus é enorme, é maravilhoso, Ele salva o seu povo, pronto, Ele levantou as minhas pálpebras, eu vi Cristo, Ele crucificado no meu lugar, um detalhe,
detalhe, a festa de criança, que eu nem sei quem é. Deus usa todos os detalhes, e por isso que cada detalhe da nossa vida tem importância gloriosa, porque Ele está controlando tudo, tudo. Deus nunca se atrasa para salvar os seus escolhidos. O nome daqueles que estão escritos no livro celestial do reinado dele, esses nomes, eles vão ser resgatados. Se precisar, Deus salva um ladrão pregado numa cruz, última hora de vida dele. Prega esse ladrão do lado do rei. Porque ele escolheu salvar ele. Escolheu esse ladrão que está pregado aqui, ele vai ser meu. Eu quero ele para mim. Então põe o homem do lado dele, do lado de Cristo. Arrependimento no coração. Injeta fé. Esse homem confessa quem Cristo é, salvou para sempre. Paraíso eterno com Cristo. Deus nunca se atrasa, nunca, nunca. Ele sempre vence. Ele controla os planetas, as pálpebras e o movimento de qualquer coisa no universo para proteger o seu povo do julgamento. Diante de tantas incertezas nessa vida, você pode ter plena certeza disso. Que se você está em Cristo, você está protegido. Porque Deus sempre vence. Vamos orar? Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus invencível, o Deus que escolhe salvar criaturas rebeldes como nós, para glorificar o Teu nome. Louvado seja o Senhor. Senhor, nos ajuda a gente perseverar no amor e nas boas obras. Enche nosso coração de certeza que nós estamos seguros em Cristo. Não importa o que aconteça com esse mundo, nós estamos seguros. Porque o Senhor escolheu nos amar. Louvado seja o Teu grande nome. A gente ora no nome do nosso Rei. Amém. Amém.